Hoje, dia... Meu Deus, que dia é hoje, gente? Me ajudem. Hoje, dia 11 de junho, estamos começando uma aula com o tema Supimpa. Os alunos conhecem bem. É uma aula em que os alunos fazem parte da ilustração da história. Então, enquanto a história vai sendo contada, lida, inclusive com a participação deles mesmos, eles me ajudaram a ler a história. Enquanto isso ocorre, eles virão ao quadro desenhar, ilustrar essa história que está sendo contada. Então, são 2 motivos de super atenção e 0 conversa paralela. Por quê? Eu tenho que acompanhar a leitura, eu tenho que grifar a palavra quando o coordenador disser supimpa, grifo, passo o livro para o colega e venho para o quadro representar aquilo que eu ouvi da história. Ou seja, eu preciso de atenção dobrada, certo? A história de hoje é... Dicionário das Inimizades. Dicionário das Inimizades. Só pelo título a gente consegue imaginar o que vai acontecer nessa história. Que nem a sigla isso. Pois é. Fernanda vai brigar com o Horácio, Horácio vai xingar a Fernanda, vai dar errado, a Fernanda vai bater no Horácio, os dois vão para a diretoria. Será? Levam a advertência, depois voltam. Mas pera lá. Não. Diário da Inimizade. Pronto, acabou. Mas eu tô falando do título. Dicionário. Se é um dicionário, então o que será que a Fernanda vai fazer no final da história? Vai fazer um Vai dicionário pegar Das... inimigos. Vai pegar. Vai fazer inimizade. Vai pegar o papel dele e Horácio. Ele é o nome da inimizade. Ou seja, o que tem no dicionário? O significado das... Então, se é um dicionário das inimizades, o que a gente vai imaginar? Que ela vai fazer um dicionário de que tipo de palavras? Egoísta, Horácio. Ou seja, talvez palavras relacionadas ao seu inimigo. Quem é o inimigo mortal da Fernanda? Então pode ser, será que vai ser isso? Vamos descobrir no final. O dicionário que a Fernanda vai criar, então, vão ser palavras relacionadas ao Horácio. Eu vou chamar Ah, então deve ser que nem a sigla Horácio vai xingar a Fernanda e ela vai lembrar o marco histórico dela. Porque o Horácio já xingou ela muitas vezes. Muito bem. Para o pessoal que está lá em casa no Like Lume, olha lá o nome da história. Dicionário das Inimizades. E só pelo desenho da história dá para imaginar o que está acontecendo. Vocês lembram de como é o Horácio? Olha ele lá. Ah, o Horácio é chatão cabeludo. E só pelo balãozinho de fala aqui, dá para imaginar as coisas que ele pode estar falando, né? Muito bem. Vamos ver juntos o título. 1, 2, 3. Dicionário das Inimizades. Naquele dia da escola, o Diogo falava lá na frente da classe que eles iam passar a próxima hora na biblioteca, fazendo alguma coisa que a Fê não fazia a menor ideia de qual coisa seria, porque ela não prestou atenção no que o Diogo falava. Parece algumas pessoas nessa sala, que às vezes a gente parece fala grego, né? Ninguém escuta. A cabeça da Fê estava ocupada cantando baixinho a música Adoletá, esperando o recreio para brincar com seus amigos. Ou seja, a Fê, ao invés de prestar atenção no que o professor Diogo tinha explicado, que ia acontecer na aula, ela ficou com a música na cabeça. Adoleta, le petit petit cola, le café com chocolat. Adoleta, puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu. Ela cantava enquanto pensava, o que será que quer dizer adoleta? Supimpa. Grifa a palavra adoletar. O que será que quer dizer adoletar? Supimpa. Empresta uma cabeça pra ele. Vai pro quadro desenhar. O que você tá fazendo?
fazendo aí no texto? Você não tem o seu marca-texto? Então, gente, então sem conversa paralela. Eu vou para Sim, passa o livro e vai pro quadro. Você marcou a palavra doletar para ele saber onde parou? Então pronto. Ó, os canetões estão ali, Rafa, presta atenção. Fernanda aqui. Lembrando, ouvido atento. Quem vai pro quadro é zíper na boca, porque a história vai continuar. Você tem que saber onde a história parou. Então, pessoal, façam as trocas dos livros sem conversa. Viu, Isa? Sem conversa, sem ficar falando. Ei, gente, é silêncio. É em silêncio, porque a história vai continuar, tá? Professor, um grupo pode passar para outro? Pode, o livro ele vai aleatório. Não sabia. Pode saber. Ela cantava enquanto pensava. O que será que quer dizer adoletar? De onde será que saíram essas palavras que não existem? Ou será que existem? Pode ser uma palavra inventada, tipo aquelas que o Diogo inventa quando todo mundo está fingindo que está prestando atenção. E aí ele fala, estúmbulo! E todo mundo leva um susto. E podia ser também um daqueles apelidos bobos que o Horácio inventa. Tipo, helicóptero, fedegosa. E foi assim que o pensamento da Fê a levou da palavra adoletar para a palavra fedegosa. E num piscar de olhos, a deixou pronta para brigar com Horácio. Mesmo que fosse brigar só no pensamento. A Fernanda estava super empolgada. Adoleta, le petit petit colar. Aí ela pensou, o que significa isso? Aí ela pensou, será que são palavras inventadas? Tipo a que o Horácio inventa, fedegosa? Aí a felicidade dela se transformou em raiva em segundos. Isso acontece com a gente às vezes? A gente está até feliz, empolgado, mas aí uma situação, um pensamento, uma coisa que a gente vê, um colega que a gente olha para a cara dele, leva a gente de uma situação gostosa, agradável, para um sentimento desagradável em segundos. Quem já passou por isso? A gente sai da alegria para a raiva, ou do conforto para o desconforto, em segundos. Do agradável para o desagradável. Foi o que aconteceu com a Fê. Onde já se viu ficar chamando os outros de fedegosa? Uma coisa é a tia Val me chamar de Fê, ou eu chamar a Beatriz de Bia e a Carolina de Carol. Isso é carinhoso e todo mundo gosta. Outra coisa bem diferente são esses apelidos ridículos que o Horácio inventa. Helicóptero, fedegosa. E agora ele começou a chamar a Beatriz de Beatriste. Só porque ela chora fácil. E ele também não pode ver a Carol, que logo ele grita, olha a caracol. Ou melhor, a Carol Col. Isso não tem graça. A Carol não tem nada de caracol. E eu não sou fedegosa. Fedegosa é a sua tia. A Fê disse alto, sem perceber que ela tinha gritado. Como se ela tivesse acabado de acordar de um pesadelo berrando. Ou seja, ela deixou o pensamento dela sair pela boca. Agora ferrou. Fedegosa é a sua tia. A minha? Perguntou o Diogo, o professor. A minha? Perguntou o Diogo, que foi o único que ouviu o que a Fê tinha falado. Sabe por quê? Porque o resto da classe já tinha ido para a biblioteca.
Biblioteca supimpa. Biblioteca é uma palavra que está no meio do parágrafo da segunda página. Biblioteca. No parágrafo do meio da segunda página. Biblioteca. Vamos ver como que está saindo as obras de artes até então. Aí tá rolando as trocas de canetas. Pode. Pode. Não é que é, mas pode ter. Vocês sabem que eu só não continuei a história porque ainda tá silêncio, né? Lembra que eu disse a regra é só trocar de livro e continuar lendo, tá? Paramos na palavra biblioteca, tá grifada. Filho, vai ter muitas outras. Só continuar a leitura, biblioteca. Dá pra fazer silêncio? E olha o que aconteceu. Você vai continuar a leitura comigo agora. Acompanha a leitura. A palavra biblioteca tá grifada para todo mundo aí, PH? Tá, né? Então acompanha a leitura. Rafa, você já foi, deixa o próximo. É no máximo 2 pessoas por quadro, não 3. Sim. Não, é que o Sérgio supimpa e não tiver 2 pessoas. Eu estou aguardando o silêncio para continuar a leitura. Thomas, senta para continuar a leitura. Escuta a história. Cadê todo mundo? Perguntou a Fê, percebendo que tinha feito uma coisa meio maluca, que é ter falado alto um pensamento. Olha, eu não tô entendendo porque tá tendo gente falando no quadro. Gente, é silêncio. Cadê todo mundo? Perguntou a Fê, percebendo o que tinha feito e ficado com vergonha. Desculpa, acho que eu dormi acordada. Hã? Como assim dormiu acordada, né? Heitor, no mesmo lugar onde estão as canetas, Heitor, observa o ambiente, pelo amor. Vou ler de novo que eu fui interrompido. Cadê todo mundo? Ela perguntou. Desculpa, acho que eu dormi acordada. É uma coisa meio ilógica isso, né? Dormir acordada? Como assim, né? Sei. O professor Diogo respondeu. Sei. E agora que você acordou acordada, me explica essa coisa de fedegosa. Quem é fedegosa? Perguntou o Diogo. Aí a Fê respondeu. Sou eu. Mentira. Eu nunca tinha reparado. Você não toma banho? Engraçado. Não tô sentindo nenhum cheiro estranho daqui? Não, Diogo. Eu não sou fedida. Fedegosa é o nome que o Horácio me chama e eu não gosto. E eu tava brigando com ele na minha cabeça. É mesmo? E ele tá aí dentro da sua cabeça? Deve ser por isso que você tá sentindo cheiros estranhos. Não, respondeu a Fê rindo. É que ele fica inventando apelido pra todo mundo. E eu não gosto. E eu lembrei disso. E quando eu lembrei,
eu fiquei tentando esquecer. Mas isso é difícil de fazer, porque para esquecer alguma coisa, eu preciso pensar nessa coisa. E pensar me faz lembrar dos apelidos que o Horácio dá para todo mundo. Aí eu fiquei brava e eu comecei a responder ele. Porque não tem graça me chamar de fedegosa. Só porque todo mundo me chama de Fê. E ele é um Horácio. Agora ele começou a chamar a Beatriz de Beatriste. E ela fica triste mesmo com isso. E a Carol ele chama de Caralcol. E isso também não tem graça. Graça. Estamos lá na terceira página de leitura. Graça é o final do primeiro parágrafo da página 47. Supimpa, na palavra graça. Supimpa. Mas eu tenho mais ainda, já que é Jorge. Supimpa em graça. Eu não posso pintar tudo. Coordenador, viu o que eu fiz? Ô, professor, o Pedro Guerra só porque ele... Rafa, sai! Rafa, já é a sua vez? Não! Só eu e ele. É só ele e o Pedro Guerra, por enquanto. É a vez dele. É a A minha vez, vez eu de acabei quem? de passar o livro. O Vitor não foi nenhuma vez, Rafa. É a primeira vez dele. É minha vez, é a primeira vez de ler. Não, porque não, eu tava lendo, eu acabei de marcar. Ele acabou de grifar graça, Rafa. Pro Thomas ver o livro, só que... Aí eu... Rafa, vai na próxima rodada, por favor, pega o livro. Pega o livro, Rafa. Pega o livro. Rafa, você acabou de grifar? Tá bom, mas segue a leitura então, vai ficar um livro à toa? Né? Não. Acompanha a leitura. Porque todo livro precisa estar acompanhado, senão quem grifa. Ó, na próxima rodada, Thomas, você senta e o Rafa vai, tá? Tá bom. Estou esperando silêncio para continuar a história. Ô, Pedro Guerra, não tem essa de estragar. Um continua o desenho do outro. Paciência, compreensão e respeito. Pedro Guerra, não é uma opção sua. Pedro Guerra, isso que você está sentindo é frustração. Um continua o desenho do outro. Ele pode transformar o seu desenho no que ele quiser, ele só não pode apagar. Continuar, ele pode. Você faz o seu depois de novo, tá? Depois eu vou apagar. Não. Você só não pode apagar. É o que eu acabei de falar, é a regra. Você pode continuar o desenho ou fazer um outro. Só não pode apagar. Essa é a regra. Esse sentimento que o Pedro Guerra está sentindo, gente, chama-se frustração. Quando a coisa não sai do jeito que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer. E assim é a vida, tá, Pedro? Nem tudo é como a gente quer. A regra do jogo supimpa. Pedro Guerra, a regra do jogo supimpa é um continuar o desenho do outro, sem medo de ser feliz. Gente, por favor, é impossível. A arte é arte. Ele tá olhando para ter ideias, mas não significa que tem como copiar. Cada um faz o seu, tá? Não existe cópia, existe criatividade. Sejam criativos. A história já caminhou bastante. Já apareceu o Diogo na história. O Diogo já deu uma pista para Fernanda de que como que o Horácio tá na cabeça dela. Se o Horácio tá na cabeça dela, o problema é de quem? Né? Bom, eu estou esperando silêncio para continuar a história. Posso? Então vamos lá. Então a Fernanda acabou de dizer. E a Carol, ele chama de caracol. E isso também não tem graça. Aí o Diogo responde. Não tem mesmo, disse o Diogo, entrando na biblioteca com a Fê, onde todos já estavam esperando por eles, sentados na mesa redonda
que fica bem no meio da sala da biblioteca. Ó, então na nossa biblioteca também tem mesas redondas, igualzinho da história, ó. O Diogo reservou 1 hora na biblioteca só para eles ficarem lá procurando palavras no dicionário. Ah, até que enfim tem a ver com o nome da história, né? Procurando palavras no dicionário para fazer outro dicionário. O que o Geraldo achou um desperdício, mas a classe achou legal, principalmente a Helena, porque cada um dos seus amigos teria que pesquisar 3 palavras no dicionário. Palavras que eles achassem que provavelmente ela não conhecia e que poderia ajudá-la a aprender a língua portuguesa. Gente, já virou a página, tá? Tá na última página da história. Então, qual foi a tarefa que o Diogo passou para aquele momento, a atividade? Os alunos iam na biblioteca encontrar 3 palavras que fossem úteis para a Helena aprender a língua portuguesa. Porque a Helena não é da Romênia? Então, para a Helena aprender português, cada aluno ia achar 3 palavras importantes da língua portuguesa para ensinar para a Helena. Eles iam fazer... Escuta com atenção. Gente, tem um monte de canetão. Dá para vocês pararem de falar aí no quadro, por favor? Né? Ouvido atento. Eles iriam fazer um grande, pequeno dicionário de palavras úteis para o dia a dia da Helena. Olha a sigla. Olha a sigla. Vitor, acabei de falar que não se apaga desenho, só se continua. Eu apaguei a coisa que eu fiz. Eles vão fazer a seguinte sigla. Presta atenção na sigla, Pedro Henrique e Luca. Olha a sigla. Eu quero que vocês escrevam a sigla agora aí no quadro. 1. G, P, D, P, U, P, D, D, E. Quem conseguiu acompanhar? Vou falar de novo. Escrevam a sigla. Escrevam a sigla. Luca e Pedro Henrique, escrevam essa sigla. Ó, escrevam. Vai. G, P, D, P, U, P, D, D, E. É uma sigla. O que ela significa? Grande e pequeno dicionário de palavras úteis para o dia a dia da Helena. Vou falar de novo. G, P, D, P, U, P, D, D, E. Grande e pequeno dicionário de palavras úteis para o dia a dia da Helena. Esse é o objetivo da aula de hoje. GPDPUPDDE, supimpa. GPDPUPDDE, supimpa. Foi? Grifou? GPDPUPDDE. Agora eu não fiz. GPDPUPDDE. Perfeito. GPDPUPDDE, supimpa. GPDPUPDDE, supimpa. GPDPUPDDE. GPDPUPDDE, supimpa. Olha isso que eu fiz. Oi. Dormindo acordado é sonambulismo. Sonambulismo? Sonambulismo não é só dormir acordado, é andar e falar acordado, não é falar dormindo, no caso. Sério, tem sonâmbulo que come? Esse é um perigo, hein? Tem que manter a geladeira trancada com cadeado. Escada, já pensou? Será que tem sonâmbulo que toma banho? Será que ele lembra de tirar a roupa, tomar banho, tomar banho em roupa? Que maluco. Será que tem sonâmbulo que começa a limpar a casa, fazer tarefa? Já pensou fazer tarefa, sonâmbulo? Que legal. Ia fazer assim. Será que ia vir tudo errado a tarefa? Tipo, perguntando, qual é a clorofila da planta? Quer dizer, por que a planta sempre é verde? A maioria das vezes é verde. Porque ela faz clorofila. Aí você escreve clorofila na mesa em vez de escrever no caderno porque tá dormindo, né? Não pode apagar nem riscar o desenho dos outros. Sim. Pedro Guerra, qual é a regra do jogo supimpa? Parou todo mundo? Olhou pra frente. Pedro Guerra, Thomas. Não pode riscar o desenho do
Vitor, Coordenador, Rafa, né? Coordenador. Pedro, Vitor e companhia. Vitor, Coordenador, eu tô apagando. qual é a regra do supimpa? Você não pode apagar o desenho do outro. Agora, continuar pode. Ele começou a fazer isso. Não. Isso que ele tá fazendo em torno da boneca não é riscar. Agora, aquilo que foi feito lá nas árvores, isso é riscar, gente. Vocês estão desobedecendo uma regra do jogo. Isso é muito grave. Próxima vez que tiver supimpa, eu preciso que vocês obedeçam as regras. Na sua vez. Agora você senta e continua a história. Fazer o X bem feito dos apelidos sem. Tá bom, Thomas, vamos continuar a história. Eu fiz a Carol Cole. Carol Cole, muito bem. Pessoal, tô esperando o silêncio do quadro. Ô, João, você tá apagando só o seu, né? Porque o único desenho que você pode apagar é o seu mesmo, nunca o do outro. E nem a continuidade do outro. Paramos no GPDPU-PDD, certo? Que significa o quê? GPDPU-PDD. Significa o quê? Grande e pequeno dicionário de palavras úteis para o dia a dia da Helena. O grupo B, por que tem 3 pessoas no quadro? Era o Pedro e o Rafa. O Thomas tem que sentar. Concordo. Cadê o meu livro? Você tava com ele aí? Aí você tinha passado. Ali, ó, Isabela cedeu. Isabela cedeu. GPDPU-PDD. Sigamos. Vou tentar falar rápido. O Diogo explicou que no dicionário tem muitas palavras. Qual é a mesma sigla? O Diogo, GPDPU-PDD. O Diogo explicou que no dicionário tem muitas palavras. Isso é óbvio, né? O dicionário tem muitas palavras. E algumas delas, como... Olha que palavrão, hein? Olha o palavrão. Infundibuliforme. Vamos ler juntos, vai. Infundibuliforme. Próxima. Osfresia. Não, palavrão porque é uma palavra comprida, não é porque é um xingamento. Osfresia ou abnóxio. Era pouco provável que a Helena precisasse usar algum dia. Mas existiam outras palavras que ela não conhecia ainda, mas que poderiam ser úteis para ela. Então, o que eles fariam naquele dia era achar no dicionário o significado dessas palavras úteis e anotar o seu significado em português para a Helena. Depois, ele e a Helena anotariam a tradução dessas palavras em romeno. Olha que interessante. Ele apagou o que eu tinha escrevido ali. Gente, eu acabei de falar que não se apaga o desenho do outro. Se continua, não se apaga. Então a tarefa é encontrar 3 palavras, descobrir o significado delas e escrever a tradução dessas palavras em romeno. Pensa que difícil. Supimpa romeno? Em romeno. Supimpa em romeno. Romeno. Supimpa. Romeno. Você sai agora e tchau, gente. Não, não é você não, Vitor. Romeno. É aqui, não. É eu e... Então, os dois entram. Volta um e entra o outro. Qual é, Isabela? Qual grupo é isso? A Isabela do nosso. Você não foi ainda, Isa? O Rafael e o Pedro. Quem ainda não foi? Isabela. Você ainda não foi? Todo mundo já foi. Todos já foram? Só foi uma pessoa. Só não vou fazer. Então, todo mundo senta e vai você e a Nina. Vai. Todo mundo senta e vai a Nina e a Isabela, que ainda não foram. Ô, Vitor. Se eles fizerem errado, você continua o erro.
Não, para que você vai apagar o que eles já apagaram? Porque você apagou o meu. E veja, é a mesma palavra, adoletar, ou seja, então foi vingança, é isso? Foi. Pedro Guerra, o que você tinha feito? Escrito adoletar em letra... Você escreveu adoletar em letra bastão, é isso? Dentro da nuvem ali, da árvore? Não? Não, ele não fez nada com seu desenho. Ele só tinha escrevido adoletar em uma nuvem e eu desci pra fazer uma árvore e eles depois começaram a rabiscar o meu. Eu vi. E veja, o único grupo que tá tendo crise é qual? O grupo P. E tá gravado, tá? O canal La Quilume tá gravado. Vou fazer questão que alguns pais assistam para os pais entenderem como que são alguns alunos em sala de aula. Olha que vergonha. Tá gravado, viu? E vai lá pro canal. E aí, o que vocês vão aprender com essa lição, Pedro Guerra? Que tem que lidar melhor com a frustração, Vitor. Se alguém riscou o seu desenho, você pega e fala, não faça isso, porque é regra do jogo. E aí você vai e faz igual? Mas aí você fez igual. A gente precisa evoluir. Para que a gente faz o erro só porque o outro também errou? Quer dizer, se o outro cair no poço, você cai também? Não, né? Então a gente acerta. Então, Thomas e Pedro, vamos acertar mais daqui para frente? Vitor, vamos ser mais assertivos daqui para frente? Eu não vi nada. Então tá bom. Apagaram as minhas setas. Certo. Estamos no finalzinho da história. Aí, vai. Tá bom. Estou esperando o silêncio para continuar a história. Podemos? O Tomás escolheu... Gente, a parte final da história. A parte final da história é a parte em que se conclui. Parágrafo final. Preste muita atenção, porque é a conclusão da história. Tem um livro sobrando. Ó. Estou esperando o silêncio. Thomas, eu estou esperando o silêncio. É o parte final da história, então é essencial compreender. Rafa, presta atenção. O Tomás escolheu a palavra adolescência, ajuda e árvore. O Luca, Pedro Henrique, Nina, Isabela, Pedro, Vidigal e Laura. Presta atenção, que agora é a conclusão da história. Tem que aparecer isso nos desenhos. Ó, o Tomás escolheu 3 palavras, né? A regra. Ele escolheu as palavras adolescência, ajuda e árvore. Sem querer, alguém já até fez uma árvore ali no desenho, né? O grupo B já até tem a árvore ali, ó. Que bom. O Tomás escolheu adolescência, ajuda e árvore. Talvez porque... Pedro Henrique, zíper na boca. Louca, só eu falo. O Tomás escolheu a palavra. O Pedro Guerra, vai lavar o rosto e se acalmar. Vá ao banheiro lavar o rosto. Então eu preciso de silêncio. Quer chorar? Pode ir, mas vai lá no banheiro. Vai lá lavar o rosto para se acalmar. Tudo bem. O que a gente faz com a raiva? A gente tenta acalmar a raiva. Respira, lava o rosto. Vamos lá. O Tomás escolheu adolescência, ajuda e árvore. Talvez porque comece com a letra A. Então ele terminou a tarefa dessa letra mesmo. Espertão, né? Ficou só na letra A do dicionário. Adolescência, ajuda e árvore. A palavra ajuda até que é bem útil para a Helena, né? Para quem está aprendendo uma nova língua, a palavra ajuda até que é bem útil. Árvore, talvez, né? Para uma sombra, para saber que é da árvore que a gente colhe os frutos, enfim. Adolescência também talvez seja importante, por quê? Porque todo mundo vai entrar na adolescência logo, logo, né? O Geraldo escolheu sorvete, família e galáxia distante. Gente, olha só as palavras do Geraldo. Sorvete,
Família e galáxia distante. Família talvez seja interessante a Helena saber o significado, né? Agora, galáxia distante, eita, só o Geraldo mesmo, né? Que além de ser duas palavras, galáxia distante, e não uma, a regra é uma palavra, né? Porta. Entra e fecha a porta. A galáxia distante, além de não ser apenas uma palavra, como é a regra, não parece ser uma palavra útil para Helena algum dia, né? Mas o Geraldo é o Geraldo. Então o Diogo deixou passar. A Fernanda escolheu as palavras carinho. Ai, tinha que ser a Fê, né? Carinho, viajar e saudade. Inteligência, liderança e capricho foram as palavras escolhidas pela Fúvia. Estudar, prova e conhecimento, as palavras do Carlos. Agora, gente, olha as palavras do Horácio. O Horácio escolheu fedegosa, triste e caracol. Tinha que ser, né? Não, sério que tem essas palavras aqui? Pois é, claro que não, ele fez graça. Caracol, triste e caracol tem, né? Fedegosa não. A Fernanda escolheu. A Fernanda escolheu carinho, viajar e saudade. Pode. Carinho, viajar e saudade. E o Tomás? O Tomás escolheu adolescência, ajuda e árvore. O Horácio escolheu fedegosa, triste e caracol. Porém, nem a bronca que ele levou do Diogo pela brincadeira sem graça, nem ter que refazer a pesquisa para escolher outras 3 palavras úteis que não fossem provocação ou coisas que envolvessem apelidos para as meninas, tiraram o sorriso bobo de felicidade da cara do Horácio. E aí, como tudo que acontece na vida da Fernanda, ela escreve nos papéis da Fernanda, a Fernanda escreveu nos papéis da Fernanda o quê? O dicionário das inimizades. Então a Fernanda pegou e escreveu no papel dela. Dicionário das inimizades. Quem tá com o livro, o que tá faltando aí na palavra dicionário? Vamos corrigir. O acento do... Pode corrigir, a Fernanda esqueceu de pôr o acento. Não é a aluna Lumière, senão ela teria colocado acento do dicionário, né? Então corrija aí. Dicionário das inimizades. Aí a Fê escreveu, vamos ler juntos. A Fê escreveu, juntos. Apelido. O que ela colocou como significado de apelido? Lousa. Quem tá na lousa, presta atenção. Olha o que a Fernanda escreveu no dicionário das inimizades dela. Apelido. Qual o significado de apelido? Ela colocou nomes bobos para as pessoas quando é o Horácio que inventa. Não vou mais arriscar seu desenho. Nunca mais vou chamar você daquilo que eu te chamei. Então tá bom, segue a aula. Obrigado, Pedro Guerra, pela maturidade e pela inteligência emocional. Quando a gente erra, a gente tem que saber pedir desculpa. Parabéns. Segue, senta e presta atenção na história. Thomas e Pedro Guerra. Pedro Guerra, a Fernanda escreveu o dicionário das inimizades, ó, nos papéis da Fernanda, olha aqui. Olha aqui. E ela escreveu o significado das seguintes palavras. Apelido. Nomes bobos para as pessoas quando é o Horácio que inventa. Aí ela escreveu o significado de raiva. O que foi que ela pôs para raiva? Sentimento que o Horácio causa. Ou seja, tudo é Horácio, né? Aí depois, besteira. Com certeza ela escreveria coisas que o Horácio fala. Briga. Coisa que o Horácio faz. Provocar. Coisas que o Horácio faz. Discutir. Coisas que o Horácio faz com a gente. Chatear. Coisas que o Horácio faz a gente sentir. Então ela colocou achar, criar os significados para essas outras palavras. Supimpa! Todo mundo senta. Deixa os canetões sobre a mesa porque a aula acabou. Sentou em 5, 4, 3. Vamos analisar os desenhos. 2. Gente, é uma obra de arte.
Será que se a gente transformar isso num quadro... Ó, você acabou de falar que você pediu desculpa e aceitou a frustração. Meu desenho ficou feio. Não existe feio, é uma obra de arte. Falar que é feio, que é bonito é uma questão de opinião. Feio é só meu. Mas isso é uma questão de opinião. Ninguém tá achando isso, é você que tá achando. Laurinha, sentou. Feio é só meu. Tá bom. Rabiscou. Será que o pessoal lá em casa, só de observar as imagens, conseguem saber o que aconteceu na história? Dicionário das inimizades. Muito bem. Vamos olhar para a carinha da turminha, o rostinho da turminha, observando as obras de arte. Essa história foi interessante, que rolou bastante frustração, não por causa da história, mas por causa do jogo Supimpa. E eu espero que na próxima aula que eu fizer Supimpa, não ocorram mais essas guerras. Certo? Muito bem. Levanta a mão quem ainda não levou a Fernanda para casa.